Olá, meus irmãos, graça e paz, muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais uma manhã de domingo. Para vocês que estão nos visitando, que são amigos, que estão aí visitando esse canal pela primeira vez, eu convido vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal aqui do YouTube, o Igreja Andante. Tem também o nosso Instagram, que você encontra lá como Igreja Andante também. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações para que você possa receber, cada vez que nós postarmos novos vídeos, novas ministrações, você poder estar sendo abençoado com a palavra de Deus. Amém? Eu quero começar orando um pouco com vocês, para a gente poder estar apresentando esse tempo ao Senhor. E eu creio que hoje é um dia muito especial, o dia em que Deus separou para poder trazer um pouco mais acerca do seu coração para a minha vida e para a sua vida. Então, fique ligado que Deus vai falar com você. Amém? Querido Deus, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos permitiu levantar de nossas camas, enquanto muitos não conseguiram nem sair de suas camas nesse dia, porque foram recolhidos ou têm alguma enfermidade que os impossibilita. Mas pela tua misericórdia e graça nós estamos aqui. Nós queremos exaltar o teu nome nessa manhã pelo privilégio da vida, pelo dom da vida. Muito obrigado por ter nos permitido, Pai, levantar nessa manhã para poder dedicarmos esse tempo de culto ao Senhor. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Nós queremos entregar nossas mentes ao Senhor nesse momento, nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale conosco profundamente. Com isso nós te damos poder, Senhor, para poder falar conosco, para poder mexer no mais profundo do nosso ser e se revelar ainda mais para as nossas vidas. Assim nós te adoramos para a glória do Teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, hoje é um dia muito especial, um dia muito feliz, um dia de alegria, de júbilos. E nós vamos estar compartilhando aqui uma palavra que para alguns não vai ser novidade, mas a forma que nós vamos trabalhar esse tema aqui hoje, eu acredito que Deus vai marcar muito as nossas vidas. E que tema é esse? Nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus. Para que Deus criou a terra e a humanidade? Será que foi em vão? Qual o objetivo? Com qual finalidade Deus criou a terra e criou os homens? Então hoje a gente vai estar trabalhando esse texto e nós vamos ver aqui, na verdade, alguns textos para entendermos esse contexto, do objetivo do coração de Deus em criar o homem. E eu queria iniciar lendo com vocês o capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, dos versos 1 ao 31. E depois nós vamos ler o capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Para a gente começar a entender melhor esse objetivo, esse propósito de Deus. E em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, ele começa dizendo: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima.
e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas, que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que se deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, verso 14: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois gigantes luminares, os dois grandes, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, verso 20: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em todas as terras e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos, e tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo havia se feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 2, versos 1 ao 3. Versos 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. E no sétimo dia
Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A gente vê aí no capítulo 1 e no início do capítulo 2 a história da criação da terra. Deus, ele dedica 6 dias a criar a terra e tudo o que nela existe. E a gente pode ver isso aí lá em Salmos, capítulo 24. A gente não pode deixar de citar essa passagem, versos 1 e 2, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Amigos, a gente vê aí a história da criação, a gente começa a perceber que Deus, ele cria a terra e começa a conceder elementos que na frente iriam servir de benefício para aquele que seria a sua obra-prima. Porque ele criou a terra, o céu, o mar, os luminares, as estrelas. Ele fez a separação da água e terra, criou os animais domésticos e selváticos, os que se arrastam, os animais marinhos, a vegetação, as plantas, as árvores frutíferas. E tudo isso com o objetivo para que aquele que foi criado, observe que existe uma característica importante. Deixa eu voltar aqui, se não me engano, no verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Imagem aqui do grego caráter. Criou o homem segundo seu caráter, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem foi o único ser a ser criado à imagem, com o caráter de Deus. Tanto sim que Deus, ele cria o homem e chama o homem para lhes dar ordenanças. E ele começa a falar depois que era para ele frutificar e dominar sobre tudo aquilo demais que ele havia criado. E a partir desse momento começa a se desenhar o objetivo através do qual Deus cria o homem, cria a terra e coloca o homem nessa terra. Deus não criou o homem... Deus não criou o homem, como é que a gente fala aqui, em vão, à toa. Deus criou o homem com um objetivo. E eu queria ler com vocês também Gênesis capítulo 2, versos 16 ao 24. E com esse texto a gente começa a ter um desenho melhor daquilo que Deus, ele começou a criar para a gente, né? A partir desses versículos a gente começa a entender melhor por que Deus, ele cria o homem. Verso 16, e diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Uma característica que eu quero pontuar já de início aqui é nesse verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Se Deus ordenou ao homem, significa que Deus, ele se relacionava com esse homem. Então a gente começa a entender aqui o objetivo de Deus. Deus criou o homem para se relacionar. Verso 17.
mas não come. E aí vem as orientações de Deus para esse homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Olha que bacana, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, vê que não era bom que o homem estivesse só e vai fazer uma mulher que lhe seja idônea. E a partir daí ele começa a dar orientações e passa para ele o exercício de chamar cada animal que foi criado e dar nome a cada um desses seres. Verso 20: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. E o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que tremendo. Deus, ele cria o homem, e a partir daí agora começa a se relacionar com a sua criação. Então, o homem, diferente de todos os outros animais, de todos os outros seres que Deus criou, Deus ele passou a se relacionar diretamente com a sua criação. E ele vinha todo dia na viração do dia no jardim e conversava com o homem. Gênesis capítulo 3, dos versos 8 a 11. O que é que diz? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Olha que interessante. Aqui a gente já começa a ver algo mais profundo nesse relacionamento. O homem ouve os passos do Senhor pelo jardim, vindo de encontro a eles, e eles se escondem entre as árvores. Você acha que Deus não sabia que eles estavam escondidos? Sabia. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Deus nos criou para que Ele pudesse falar com a gente e vice-versa, e houvesse troca de comunicação. Deus, ele é vivo. Deus, ele é real. E ele nos criou para que a gente pudesse se relacionar. Deus, ele sabia onde Adão e Eva estavam. Ele poderia muito bem ter apontado, mas era necessário que esse casal, ele dissesse: Senhor, tivemos medo. E a partir daí a gente vai começar a ver a história sobre a queda. Mas a queda a gente só vai ver próximo domingo. Eu quero me atentar nesse momento aqui em algo marcante sobre essa característica. E eu quero ver com vocês algumas características desse relacionamento, desse propósito em Deus ter nos criado para nos relacionar com Ele. Porque a partir desse momento aqui é o momento
contrário ao modo que Deus criou o homem para se relacionar. Mas eu quero enfatizar aqui, nesse dia, o objetivo através do qual Deus nos criou, a forma, o modelo que Deus nos criou para a gente se relacionar. Qual a forma que Deus criou a gente para a gente se relacionar com Ele? Eu queria ler Gênesis capítulo 1, versos 3. Observe que no primeiro dia, qual foi o primeiro elemento que Deus criou? Esse primeiro elemento não é em vão, porque esse primeiro elemento ele vai dar margem, ele vai caracterizar a forma em que Deus apresenta para nós o seu propósito de relacionamento. Ou seja, Deus ele tem uma forma de se relacionar. E essa forma é pautada nesse primeiro elemento, do primeiro dia em que ele disse haja. Versos 3 do capítulo 1 de Gênesis, disse Deus, haja luz, e houve luz. Vocês conseguem entender? No verso 4, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Amados, esse primeiro elemento criado revela a forma através da qual nós devemos nos relacionar com o nosso Deus. O primeiro item que ele cria é a luz. Haja luz. Por que haja luz? Porque no início, quando a gente vê, verso 2, a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Era necessário que a forma que o homem fosse criado sob a condição de luz, sob a condição de transparência. Luz representa transparência. Luz representa clareza. E essa é a forma através do qual Deus deseja que eu e você nos relacionamos com Ele. Porque a partir do momento em que Adão e Eva começaram a permitir que as trevas representam a falta de transparência, e pela falta de transparência a rebeldia entrou. Eu não vou me alongar nesse trecho, porque a gente vai ver isso domingo que vem. Mas entendam, percebam que o propósito eterno de Deus era criar o mundo onde houvessem muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. E essa população deveria ser conforme a imagem do seu Filho. E a palavra fala que Jesus ele é a luz do mundo. Vocês entendem? A palavra de Deus ela não pode ser entendida solta. Um termo complementa outro e a gente vai entendendo sequência por sequência. E a gente passa a ter clareza da forma que Deus deseja se relacionar. Eu quero ler com vocês 1 João, capítulo 1, dos versos 5 ao 10. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora algumas características de quem vive na luz. E eu quero te convidar nesse momento a um momento de reflexão. A partir desse momento, eu quero que você comece a perceber se há em sua vida algum ponto de treva. Se houver, meu irmão, esse é o momento, esse é o dia que o Senhor escolheu para poder trazer luz, trazer clareza para as nossas vidas. 1 João capítulo 1, versos 5 ao 10. O que é que a gente vê aqui? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há
trevas alguma. Deus é luz, queridos. Em Deus não pode haver trevas. E essas trevas aqui significa falta de transparência. Quando a gente quer fazer as coisas, a gente usa um termo aqui, virou até um ditado popular, que a gente tem que fazer tudo às claras. Por que fazer tudo às claras? Porque fazer às claras denota a ideia de transparência, de que não estamos fazendo nada em oculto. Vocês perceberam que o ladrão, ele só, na sua grande maioria das vezes, ele escolhe a noite para poder praticar o seu delito? Porque na noite não há facilidade de vermos as coisas com facilidade. Nas trevas há dificuldade de clareza, de transparência. Nas trevas há dificuldade de visualização. Por isso que o ladrão ele escolhe a noite para poder cometer os seus delitos. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Outra característica de uma pessoa que vive na luz é que ela vive em comunhão com o Pai. E para você, o princípio básico para você ter comunhão com o Pai é viver em luz, é viver em transparência com Ele. Mas se você não anda nessa verdade, você é mentiroso, você anda em trevas e não pratica a verdade. Outra característica, viver em verdade. A luz significa transparência, verdade, clareza. Verso 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha aí outra característica. Se andamos em comunhão com o Pai, se dizemos que assim a temos, essa comunhão, logicamente nós teremos comunhão com os nossos irmãos. Então, uma outra característica é comunhão com os irmãos. A vida de transparência, uma vida em luz, gera clareza e faz com que você tenha comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a condição aí para você ser purificado de todo pecado é você viver essa vida de transparência, de luz de verdade. É uma vida de comunhão com os santos, com os seus irmãos. Verso 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Precisamos falar a verdade. Se você diz que não tem pecado, cuidado. Você aqui está dizendo que você é um mentiroso. Você não vive em verdade. E não está em Deus. Não está participando dessa comunhão com o Pai. Se confessarmos os nossos pecados, outra característica. Uma pessoa que vive uma vida de luz, uma vida de transparência, uma vida de verdade, tem uma vida de confissão de pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a condição. Confesse os seus pecados. Verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vocês entendem porque o propósito eterno de Deus é ter criado um mundo composto com muitos filhos que vivam em luz, em verdade, em transparência? Essa é a característica do seu Filho. Jesus, ele é a luz do mundo, o sal da terra. Lembra? Olha como a Bíblia é linda. Tudo está entrelaçado, está amarrado. Não tem, queridos, como a gente estudar a Bíblia de forma isolada. Falo mais uma vez. Cuidado com os textos isolados. A palavra de Deus, ela é completa. Mas sempre há o contexto. Não se detém apenas no texto.
Outra característica de uma pessoa que foi criada por Deus para viver em luz, em verdade, em transparência. João, capítulo 11, versos 9 e 10. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Amados, o dia não tem 12 horas? Isso daqui significa um período de tempo necessário para desenvolvermos tudo no nosso dia. Durante as 12 horas do nosso dia, nós conseguimos produzir muita coisa. Temos tempo hábil para desenvolver tudo aquilo que temos para produzir no nosso dia. E quem anda de dia, por isso que é necessário fazermos tudo enquanto ainda temos tempo. Esse texto aqui está falando sobre o tempo do fim. Está próximo. Nós ainda estamos nesse período das 12 horas, o período de tempo o qual nós ainda podemos fazer algo. Mas o fim está chegando. A vinda do Filho está próxima. Enquanto ainda pudermos andar na luz, Ele é a luz do mundo. Se atentem aos sinais, percebam os sinais da vinda do Filho do Homem. E essa vinda está muito mais próxima. Então, meus amigos, quem anda na luz de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. A luz deste mundo é Cristo. Esse é o verdadeiro exemplo que nós devemos seguir. Você tem seguido os exemplos de Cristo? Isso significa que você está andando durante o dia. Mas quando andamos fora desse princípio, fora desse exemplo de vida, é o que esse texto fala, que refere-se ao andar à noite. E quem anda à noite tropeça, pois não consegue enxergar a luz. Perceba que revelação maravilhosa. E veja como esse termo luz começa a ressaltar em vários pontos da Bíblia, e como fica mais fácil entendermos que esse é o modo, essa é a maneira que Deus tem para mim e para você de um relacionamento de transparência e também de exemplo, porque Cristo é a luz do mundo e Ele é o dia que nós devemos andar. E quando andamos nele, andamos durante essa luz. Essa daqui é uma luz natural, a luz de casa. Mas Deus, Ele criou a luz para estarmos nele. Mateus capítulo 5. Enquanto eu estou abrindo aqui Mateus capítulo 5, versos 14 ao 16, tem um exemplo que eu gostaria de comentar com vocês, que é o seguinte: Deus criou a luz. Para que essa luz aqui ela esteja acesa, é necessário que tenha energia, eletricidade. Se houver corte de energia, corte de eletricidade, essa luz aqui ela vai ser apagada e o seu brilho não mais vai poder clarear. Mas quando há energia, a luz ela vem à tona e revela tudo que existe. O computador, ele está conectado à internet, à rede internacional de dados. Se a energia for cortada, essa transmissão entre mim e você, nesse momento aqui em que a gente está usando esse meio de comunicação, vai ser interrompido. Porque a gente usa um termo, faltou luz.
Percebe? Não podemos permitir que essa luz falte em nossas vidas. Porque quando há falta de luz, nós perdemos a comunhão com o nosso Redentor. Não permita que a falta de luz em sua vida te faça ir por caminhos de trevas e você ande por caminhos de tropeço. Deus, ele tem um melhor para a minha vida e para a sua vida. Ah, Wilton, mas eu não sei como ir por esse caminho. Basta você reconhecer, lembra das características que nós vimos em João, 1 João, capítulo 1, João, capítulo 11. É viver uma vida de transparência, uma vida de verdade, uma vida de confissão, uma vida de reconhecimento de estado de pecado e confissão desses pecados, para que você possa alcançar a misericórdia e o perdão do Senhor, e assim você possa ser sarado. Essa é a maneira de você ir para a luz. Essa é a forma de você não permitir que falte luz em sua vida e a comunicação com o seu Pai seja interrompida. Mateus capítulo 5, versos 14 ao 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Olha que tremendo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Como nós podemos fazer a nossa luz brilhar diante dos homens? Através do nosso testemunho de vida, através do nosso exemplo de vida, através da nossa conduta. Lembrem-se, quem anda na luz não anda em tropeço, anda durante o dia, não anda cometendo falhas. Você consegue, você tem condições na luz de apresentar as suas boas obras para os homens, para que vejam e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a forma que nós vamos poder apresentar ao mundo essa luz, através do nosso testemunho de vida, através do exemplo que Deus separou a gente para poder demonstrar à humanidade. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, dos versos 12 ao 14. E nós vamos ver aqui mais uma forma, mais um exemplo, mais algumas características de como é viver uma vida em luz, uma luz fora das trevas. Romanos capítulo 13, versos 12 ao 14, diz o seguinte: a noite está quase acabando, o dia longo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavenças e invejas. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A noite está quase acabando. Aqui a gente vê um texto que cita uma informação acerca de tempo. A noite está quase acabando. E o dia longo vem.
É necessário que a gente corrija a nossa postura hoje, enquanto há tempo. Pois virão dias longos. E nós precisaremos buscar hoje, enquanto nós temos luz, enquanto ainda nós temos um período de tempo hábil para poder consertar as nossas vidas. Eu não sei qual é o seu estado hoje. Eu não sei o tamanho das trevas que você tem andado. Eu não sei o tanto de falta de luz você tem sido acometido. Mas eu quero te dizer que hoje é o dia em que Deus escolheu para que a luz dele voltasse a brilhar sobre a sua vida. Hoje foi o dia que Deus separou para que o tempo de trevas em sua vida fosse terminada. E sabe por quê, queridos? Porque esse é o propósito eterno de Deus. Deus, quando criou o homem para se relacionar com ele. Deus não criou o homem como mais um dos seus elementos. Deus criou o homem de uma forma diferenciada. Deus criou o homem conforme a sua imagem. Imagem do grego harakter, que significa caráter. Deus criou o homem com o seu caráter, ou seja, com as condições para discernirmos o nosso estado, com condições bastante para a gente poder escolher o certo e o errado. Deus não criou o homem como fantoches. Deus não criou o homem para o seu mero prazer. Deus criou o homem para um relacionamento sadio. Deus criou o homem para um relacionamento de pai e filho. Deus é Senhor, sim. No relacionamento nós somos seus escravos, seus servos, no serviço. Mas no relacionamento nós somos como pai e filhos. Deus nos criou como seus filhos amados. Deus ele nos criou para termos essa relação com Ele. Talvez você tenha andado, como o texto fala aqui, no período de trevas, no período da escuridão. E o que caracteriza esse período sombrio na sua vida? Caracteriza a quantidade de desejo carnal que você ainda tem sobre sua vida. Como diz aqui no versículo 12 de Romanos 13, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos que a gente possa fazer uso da armadura da luz. Por que da armadura da luz, queridos? Mais uma vez luz, mais uma vez clareza, transparência. Porque quando andamos em luz, as trevas não podem existir. Logo, quando Deus criou a luz, Ele fez a separação da treva e da luz, da escuridão e da claridade. Deus deseja que a gente se relacione com Ele em clareza. Comportemo-nos com decência. Você tem se comportado de modo decente com quem age à luz do dia? Você já percebeu que as pessoas que vivem em estado de depravação, elas escolhem o período da noite também para poder praticarem seus atos pecaminosos, seus atos de lascívia, seus atos de desejo da carne? Porque nas trevas as outras pessoas não conseguem discernir com facilidade aquilo que elas estão vendo. Existe um ditado popular que diz que na noite todos os gatos são pardos, porque não conseguem discernir a cor. Se o gato ele é cor bege, se ele é cinza, se ele é pintado, rajado, se ele é pardo. Então criou-se o ditado para dizer que na noite todos os gatos são pardos. Por quê? Isso aí denota a ideia, o sentido de falta de transparência. Por isso que na noite são escolhidos esses períodos para poder serem praticados esses atos de moralidade. Como quem age à luz do dia.
Não em orgias e bebedeiras. A maioria das práticas de orgias e bebedeiras são praticadas à noite. Não em imoralidade sexual. A maioria das práticas de imoralidade sexual são escolhidas para serem praticadas durante a noite. Abrindo aqui um parênteses, a nós pais, que somos pais de pré-adolescentes, adolescentes, até mesmo crianças, vocês têm acompanhado o desenvolver de seus filhos? Vocês têm acompanhado aonde seus filhos têm estado? Muitos adolescentes escolhem um período da noite, cantos de prédios, locais escuros, para poder praticar imoralidade sexual. Essa é uma realidade que vem acontecendo muito. Infelizmente, desde crianças, jovens e adolescentes estão sendo impactados por essa mentalidade mundana de que é necessário ter o mesmo comportamento daquelas pessoas que vivem seus comportamentos à noite, à escuridão. E com isso têm sido afetados pela prática de mentira, de engano, de imoralidade sexual, de bebedices, depravações. Essa semana eu estava acompanhando o jornal. Faz muito tempo que eu não ligo a TV e ontem eu liguei para poder ver o que estava sendo passado, mas nada de novidade. E eu acabei abrindo em uma matéria que comentava uma briga em um bairro na cidade de Salvador. Pessoas que começaram uma festa no início da noite, vararam a noite, e bebida e som alto, e começaram ali uma grande briga. E foram de uma ponta a outra dessa rua. No hospital, a polícia teve que intervir, uma cena horrível. E isso aconteceu durante a noite, em um local onde não havia iluminação. Então, só ratifica o que a palavra está falando aqui pra gente. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não mente, não há sombra de dúvidas. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, como vamos conseguir vencer as trevas? Através de uma vida de relacionamento às claras. Através de uma vida de relacionamento baseada na luz de Cristo. Esse é o modelo de relacionamento que Deus criou para mim e para você, desde a fundação do mundo. Então, queridos, perceba que desde a criação do mundo, Deus não criou nada em vão. Deus criou a luz, porque esse era o meio através do qual Ele desejava que eu e você se relacionasse com Ele. Transparente, clareza, sem mentiras. Criou todos os elementos, criou a água, colocou os animais nas águas, criou a terra, colocou vegetação, colocou animais que rastejassem, animais selvagens e domésticos, aves dos céus, e tudo isso entregou a quem? Entregou ao homem. Ele preparou todo o contexto e entregou ao homem, para que o homem dominasse, se alimentasse, tirasse dali o seu recurso, frutificasse e dominasse toda a terra. Mas como? Em transparência, em luz. Então, amados, eu desejo que essa palavra tenha marcado a sua vida. Eu quero nesse momento orar para que o Espírito Santo possa trazer uma clareza ainda maior acerca do nosso estado. A palavra de Deus, ela é a luz. Ela traz luz. A palavra de Deus, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos.
Eu quero orar para que nesse momento você possa tirar um pouco de tempo. Eu quero te convidar a fazer um tempo de reflexão. Como tem estado a sua vida? Você tem permitido cortar a luz de vez em quando? Será que você tem dito, opa, faltou luz, e você tem permitido essa comunicação entre você e Deus ser cortada? Amados, quem anda em luz não anda em tropeço. Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu de revelação da Tua palavra, de conhecermos um pouco mais acerca do Teu propósito eterno, de termos conhecido um pouco mais acerca do Teu plano inicial quando o Senhor fundou a terra, que era para vivermos em transparência, um relacionamento às claras. Que nesse momento o Senhor possa sondar pelo Teu Espírito Santo o coração de cada pessoa que está acompanhando essa ministração, seja agora em tempo real ou depois, em um outro momento que esse vídeo alcance essa pessoa. Eu quero orar para você que está ouvindo essa mensagem. Permita que a luz de Deus invada as trevas que há dentro de você. E aonde há luz, as trevas não prevalecem. Eu oro para que a luz de Deus desfaça com todas as trevas, com toda a falta de clareza que tem existido sobre a sua vida. Eu oro para que nesse dia você seja marcado de forma poderosa pela presença de Deus em sua vida, a ponto de não mais se contentar em andar em tropeços, em andar em falta de transparência, em não se contentar em andar em uma estrada que você não consiga enxergar o caminho com clareza. Isso sim é viver como marionético. Isso sim é viver como um boneco de fantoche, manipulado. Não permita que Satanás manipule mais a sua vida. E eu quero orar para que toda obra das trevas seja caída por terra sobre a sua vida. Que você receba a luz de Deus sobre a sua vida. Que você receba a clareza de Deus sobre a sua vida. E que nessa clareza você enxergue o caminho. A palavra de Deus diz que o Senhor é o caminho. E que essa luz amplie a visibilidade desse caminho para que você possa ir por esse novo e justo caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar ao Pai sem ser por Ele. E sabe por quê? Porque Ele é a luz do mundo. E a luz é a forma de se conectar com Deus. Então eu oro pela sua vida nessa manhã, para que você seja fortalecido em graça, para que você receba as bênçãos do Senhor nesse dia. E no nome de Jesus você possa fazer a escolha de andar em luz, em caminhos de verdade. Receba fortaleza para andar nesse caminho. Se você tem se sentido enfraquecido, receba um novo ânimo. Receba renovo de Deus. Você que tem andado com seus sonhos apagados, que o Senhor renove, traga clareza sobre seus sonhos nessa manhã. E assim você volte a sonhar com uma nova vida. E permita que Deus clareie cada vez mais os seus passos em direção a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça com que o rosto dele seja erguido sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Queridos, muito obrigado por ter estado conosco aqui nesse dia. Hoje foi o dia que o Senhor escolheu para marcar a sua vida. Nós temos aí o nosso chat. Eu peço que você possa deixar o seu contato, se você quiser conhecer ainda mais sobre caminhar em Deus. Tem o nosso Instagram que você pode mandar um direct também. Eu peço que você deixe aí uma mensagem, se inscreva no nosso canal, certo? Dia de
quarta-feira temos aí o nosso encontro com homens. Nós vamos estar enviando os links aí, fazendo convite. Se você tiver interesse, nos manda também uma mensagem, quero participar. As mulheres têm feito uma campanha de oração intercessória durante a semana, das 10 às 11 da noite. Se você quiser participar também, tiver interesse, manda aí uma mensagem, quero participar com as mulheres, que a Aline, junto com o Auri e Rubilene, vão estar te dando esse apoio, esse suporte para você estar participando. E eu e Jackson, junto com Lucas e Edu Rodrigues, e Barreto, vamos estar mandando o link para você aí também, estar participando do nosso encontro de homens, que ocorre todas as quartas-feiras, às 8h30. Então, uma ótima semana a todos. Fica com Deus, um grande abraço e até domingo que vem. O Senhor te abençoe.